Falar a respeito dos efeitos desta guerra comercial para todo mundo, converso com João Pedro Cuti Dias, que já está aqui conosco no estúdio do Bom Dia Produtor. Bom dia, João. Como que essa guerra comercial, que parece não ter fim, respinga nos demais países pelo mundo de forma negativa? O pessoal sabe como é que começa as guerras, não sabe como é que terminam. Então, esse que é o problema. O americano tem um déficit muito grande comercial. O déficit comercial americano é alguma coisa por volta de 470, 490 bilhões de dólares. Ou seja, ele importa 470, 490 a mais do que ele exporta. E a China era o grande favorecido nisso aí. A China tinha um superávit de mais de 200 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Porque o americano é um grande comprador, a sociedade americana é uma grande consumista, né? E tem um PIB de 15 trilhões de dólares, tem grana para comprar. Quando começou lá com alumínio e com aço, e aí foi um efeito cascata, colocando, a China sobretarifou produtos americanos, o Trump aumentou, e o Trump colocou isso na campanha dele. Isso não é novidade. O Trump, na campanha dele, falava isso, que ia brigar contra os acordos comerciais, ia brigar com os parceiros comerciais para diminuir o superávit americano, o déficit americano. Então, isso está acontecendo. Agora, o que afeta o senhor e a senhora que estão nos assistindo aí? Vamos lá. Alguns setores, exemplo, soja. No momento que a China tarifou em 25% as importações de soja dos Estados Unidos, o preço em Chicago acabou caindo. Por quê? Porque a China é o grande comprador dos Estados Unidos, do Brasil, é o que mais compra. Só que o chinês precisa de 100 milhões de toneladas. O Brasil exportou até junho, 35 milhões para a China. E vai exportar mais 15, vamos lá, mais 15 milhões. E aonde que a China vai buscar o resto? Ela tem 50 milhões aí, que 35 mais 15. Ela vai ter que buscar nos Estados Unidos. Então, vai haver algum acerto lá, ou com a queda do preço em Chicago, vai compensar o importador chinês pagar a sobretarifa e importar dos Estados Unidos. Vai ter que importar, não tem outro caminho. O pessoal fala, não, vamos achar outras alternativas. Não existem outras alternativas como a fonte proteica vegetal tão barata como o farelo de soja e o óleo de soja. Vou importar canola do Canadá. Importa, mas é 2, 3 milhões de toneladas, não vai refrescar o problema. Outros produtos que a China tarifou foram carne bovina. Carne bovina, o americano não vendia carne bovina para a China, em função dos problemas de uso de promotor de crescimento, hormônios, etc. Abriu o ano passado, já fechou de novo, porque ele botou uma tarifa maior. Então, quem que ia perder esse mercado? Nós? Não. Ia perder a Austrália, que a Austrália vende carne premium, carne gourmet, né, carne de alta qualidade. E o americano estava entrando com essa carne no mercado chinês, então não perdemos. Carne suína, o americano é um grande exportador para a China. A hora que a China tarifou em 37%, tirou a competitividade dos americanos. O que está fazendo a China? Está buscando mais na União Europeia e está buscando mais no Brasil. O Brasil aumentou 180% as exportações de carne suína para a China no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. Aquele buraco que a Rússia deixou, a China ocupou parcialmente dele. Hoje, se você somar as importações de Hong Kong, que faz parte da China, mas é uma província mais ou menos independente, e mais a chinesa, dá uns 50% das exportações do Brasil de carne suína. Aí você vai abrir milho. Milho no mercado chinês, ele paga um preço maior, ele subsidia o produtor chinês e ele é praticamente autossuficiente em milho. Então você vai ter uma série essa guerra vai haver um deslocamento de mercado. Por exemplo, a União Europeia não vai comprar soja do Brasil, porque o prêmio no porto nosso é $2 por bushel, 200 pontos, mais de 200 pontos. O que ela vai fazer? Vai comprar soja americana que não é tarifada, vai comprar lá. E assim vai haver um redirecionamento. Esses produtos que a União Europeia, por exemplo, taxou dos Estados Unidos em represália ou a tarifação de produtos importados pelos Estados Unidos, como motocicletas e etc., as fábricas americanas vão deslocar a produção. Bom, se eu estava produzindo nos Estados Unidos, se eu posso produzir no México, vou produzir no México, eu posso produzir no Brasil, sei lá onde for, para atender esses mercados. Então, essa política meia intempestiva do Trump pode ser um tiro no pé, pode ser que ele, em vez de criar mais emprego nos Estados Unidos, ele permita o crescimento em outros países. Outros locais.
Agora, o americano o Trump está numa situação de lua de mel com a opinião pública americana, especialmente com os grandes empresários americanos. Eles acham que o Trump está certo. Por quê? Porque ele cortou impostos. Cortar impostos nos Estados Unidos é uma palavra meio milagrosa. Ele cortou os impostos, opa, esse cara é bom. Então, e a economia americana está crescendo. O desemprego nos Estados Unidos é simbólico, 3%, 3,5%. Você vê um aumento em massa salarial, então tudo isso é positivo. O Trump está navegando com a popularidade, apesar dessas medidas meia intempestivas dele. Agora, o Brasil tem que se cuidar, porque nessas guerras comerciais sempre vai haver, vai sobrar alguma coisa para a gente. Como o Brasil ele é competente até a porteira, nós brigamos com qualquer país do mundo. O problema é depois da porteira. Ontem, a Juliana, agora mesmo, sua colega, comentou que o Congresso aprovou o preço mínimo de frete. Isso aí é um absurdo. Daqui a um dia vão tabelar arroz, feijão, tudo, fazer um novo plano cruzado, tabelando as coisas. Isso é besteira. O mercado não se age assim. O mercado age em cima de uma lei de oferta e demanda. Aumentou a demanda, o preço, a tendência do preço subir. Diminuiu a oferta, a mesma coisa. O inverso é verdadeiro. Eu fui comprar sal mineral para gado, o aumento de custo foi violento. Foi mais de um saco que pagava 62, 63, um saco de 30 quilos, está 78. Mas o frete, o dólar e tal. Então, isso no Brasil é um desastre, é o pós-porteira. Tá? É o custo de produção que acaba sendo afetado principalmente pela guerra comercial entre os países. Porque falando a respeito da variação cambial, seria isso o principal efeito negativo no bolso do produtor? O câmbio, né, para quem produz produtos de exportação tipo soja, na hora de vender é uma boa, na hora de ele comprar os insumos, ele tem que ter muito cuidado. Eles estão comprando insumos hoje com $1 de 13,80. Se esse quadro internacional, se essa situação política brasileira reverter, esse câmbio pode vir para 13,40, 13,50, 13,20, 13,30 na hora de vender a produção. Então, esse é um risco sempre. Então, o produtor brasileiro, nesse momento que está comprando, ontem o dólar deu um aumento de quase 3%. Fechou a 3,88 voltando quase, rondando os R$4. Uma que vai obrigar o governo a entrar no mercado com mais títulos para tentar segurar. E segundo, é que o dólar hoje está fortalecendo não só por questões do Brasil, pela incompetência interna brasileira, não. Está correndo porque o mundo inteiro está puxando, valorizando o dólar, levando dinheiro para os Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Você coloca em risco. O teu custo de produção das lavouras desse ano aumentou bastante em função do fertilizante, dos defensivos, etc. Agora, quando o produtor produz para o mercado interno, vou pegar o exemplo do feijão, do arroz, aí complica, porque ele paga preço de mercado internacional caro e o mercado interno brasileiro descapitalizado, taxa de desemprego de 13%, taxa de subempregado mais 13%, mais um total de quase 25% da população ou não está empregada ou está subempregada, ele não tem poder de compra, ele não tem renda. Esse que é o problema. Então, quando os produtos são voltados ao mercado interno, a coisa complica. Quando é para exportação, você tem a compensação cambial, ou seja, o preço no porto em dólar pode até cair um pouco, mas a hora que ele converte em reais, passa a ser um negócio. Nós começamos a safra de vendendo soja a 55 no Centro-Oeste, pegar um caso do Mato Grosso do Sul, e foi para 70. Em função do quê? Em função da guerra comercial e em função da questão cambial. Mas são duas variáveis que de uma hora para outra pode se achar amenizar o impacto delas. A guerra comercial, vai chegar um ponto que os dois vão falar, vamos sentar e vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Chega. Porque essa guerra comercial só tem perdedores. Porque a hora que ele basta ver a tarifação, há um aumento de custo, tanto no mercado chinês quanto no mercado americano. A China foi a grande responsável pela redução da inflação no mundo. A China virou a fábrica do mundo, ela atendia produtos de qualidade. No começo, qualidade meia boca. Hoje não, hoje você tem equipamentos médicos, equipamentos da energia fotovoltaica e um monte de coisa que a China hoje é top de linha. Esse celular seu, por exemplo, a maior parte das peças são fabricadas na China. Então, isso impacta em todo o mundo hoje, a questão chinesa. Então, essa guerra comercial vai ter que ter um momento que os dois vão ter que sentar e vamos ver o que a gente pode fazer junto, porque os dois vão perder. E o americano, que gosta de comprar produtos eletrônicos e tal,
quando se pega um produto da Apple, que é o exemplo mundial de produtos eletrônicos, ele é desenvolvido nos Estados Unidos, montado na China. Todo ele é montado na China, não só a Apple, HP, assim todas várias outras empresas americanas. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Vamos lá, o mundo é cheio de absurdos. Vamos seguir acompanhando como que serão os próximos capítulos, e tomando cuidado. E atentos. Por isso que hoje no Brasil, a taxa de investimento nossa caiu mais ainda. Nós estamos numa taxa de investimento ridículo, 16%, está em 13%. Por quê? Porque o empresário está com medo. E está em 13% porque tem dois setores que estão muito bem obrigados. Petróleo dobrou de preço e o Brasil conseguiu desenvolver uma tecnologia de produção de petróleo no pré-sal, que é uma festa. Um posto dá 20 mil barris por dia e o custo no começo era $50, hoje é menos de $15. Está atraindo todo mundo para participar dos leilões do Brasil. E o Brasil, fora essa questão de corrupção na parte política, é um país mais ou menos organizado. A sociedade civil ela é mais ou menos organizada. Então, está atraindo recursos para investimento nisso aí. E algumas coisas em outras áreas de energia e na área de alguns minérios, tipo minério de ferro, etc. Então, o Brasil estava ruim o investimento, com essa crise, cai mais ainda, ficou pior ainda. João, a gente vai seguir conversando sobre esse assunto no decorrer dos próximos dias aí, até que ele chegue ao fim, né? Obrigada pela sua vinda aqui. Essa novela é pior que a novela das 8, essa vai longe, viu? Obrigada, João. Bom dia. Bom trabalho. Obrigado.